né? Nós que somos cristãos, que já entregamos a nossa vida para Deus, de que maneira Deus quer o ser humano? Amém? Diz assim: e na noite seguinte, apresentando-se o Senhor, e disse-lhe: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifique também em Roma. Amém? Vamos fazer uma oração a Deus. Senhor Jesus querido, neste momento de oração, nós nos encontramos na Tua presença para o Senhor falar conosco, através desta palavra, meu Deus, que é fiel e verdadeira, ó Pai. Fala mesmo conosco, com os irmãos que aqui estão nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmão, nós vejamos aqui a palavra de Deus. Isso aqui foi o Senhor, glória a Deus, que a Bíblia diz aqui, ó, à noite seguinte, apresentou-se o Senhor, e disse: Paulo, tem bom ânimo. Veja bem, irmãos, que o próprio Senhor, ele falou com Paulo, o apóstolo Paulo, dizendo assim: como você testificasse de mim em Jerusalém, importa que também testifique em Roma. Nós sabemos, irmãos, que aqui, glória a Jesus, o apóstolo Paulo estava preso porque ele ensinava, ele pregava, ele falava das verdades de Cristo, quanto Roma, quanto os homens daquela época, os religiosos, muitas vezes tentava querer abafar sobre Jesus, né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele testificava e alertava o povo que Jesus realmente tinha ressuscitado, que Jesus realmente tinha sido morto na cruz do Calvário, mas que Jesus continuava vivo, que era o Salvador, que o próprio Jesus tinha aparecido para ele no caminho de Damasco. Então veja bem que agora que Paulo, né, que fazia parte daquele povo religioso, era uma pessoa criada nos pés de Gamaliel, era uma pessoa, era um religioso, era uma pessoa estudada. E Paulo, glória a Jesus, na época chamava Saulo, ele lutava pela sua religião, a religião dos sacerdotes, a religião daqueles homens da lei, glória a Deus. Então ele perseguia o povo de Deus, e a Bíblia diz então que, glória a Jesus, ele achava que ele estava fazendo certo pela sua religião, porque ele acreditava na sua religião. E um dia no caminho de Damasco, o Senhor Jesus falou com ele e disse: Paulo, por que tu me persegues? Veja bem que a questão, irmãos, que Paulo não perseguia o Senhor, Paulo perseguia a igreja. Então veja bem que quando alguém ele persegue você, não está perseguindo você, você pode ficar tranquilo que a resposta vai vir. Glória a Jesus, porque Paulo não perseguia Jesus, não, Paulo perseguia os irmãos que acreditavam em Jesus. E o próprio Jesus disse: por que tu me persegue? Ele disse: Senhor, quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus. Aleluia. Então naquele dia em diante, Paulo agora largou de perseguir o povo de Deus e tornou-se um apóstolo também. E agora, de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Veja bem que aqui Paulo tinha sido preso em Jerusalém, aleluia, porque testificava de Jesus. Paulo tinha sido preso porque falava que Cristo é o Salvador. E veja bem aqui, irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, glória a Jesus, e o versículo 1 diz assim: após Paulo, olhando ao conselho, disse: homens, irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com todas boas consciências. Paulo estava testificando para os religiosos, né? Quem estava perseguindo ele agora eram os religiosos, eram aqueles que se achava importante, que era o guardador da lei. E a Bíblia está dizendo aqui que agora Paulo estava testificando para eles: eu tenho guardado as palavras do Senhor, de boa consciência, de boas obras, eu tenho dito perante Deus. Só que eles, irmão, não queriam saber, porque Paulo pregava sobre Jesus. Então disse mais aqui: mas um sumo sacerdote, Ananias, mandou que o que estava junto dele que ferisse na boca, né? O sacerdote Ananias, glória a Deus, que, vamos dizer assim, naquela época era o pastor, não é verdade? Quando Paulo testificou que ele andava na presença de Deus, que ele fazia a vontade de Deus, aquele sumo sacerdote
mandou que ferisse Paulo na boca. Tinha uma pessoa perto de Paulo e disse: fere ele na boca, né? Ataca ele. E aqui, glória a Jesus, o apóstolo Paulo, então Paulo disse, então Paulo disse: a Deus te feriste, parede branqueada, tu está aqui assentado para julgar conforme a lei, e contra a lei me manda ferir? Veja bem que aquele homem, glória a Jesus, mandou ferir Paulo, né? Eles sendo o guardador da lei, que não podia ferir, né? Porque estava sendo contra, tinha que amar o próximo, né? Aonde estava o amor ao próximo agora ali? Glória a Deus. Então Paulo chamou ele de parede branqueadas, disse: tu que se disse guardador da lei e manda me ferir contra a lei? Glória a Jesus. E veja bem que naquele instante, olha o que diz: eis que ali estava em si injúria, um sumo sacerdote de Deus, né? E Paulo disse: olha, não sabia, irmão, que era o sumo sacerdote, porque está escrito: não direi mal do príncipe do povo. Naquele instante, irmão, Paulo, glória a Jesus, naquele instante ele disse: olha, eu não sabia que era o sumo sacerdote, por isso que eu chamei de parede branqueadas. Mesmo ele sendo errado, Paulo respeitava, glória a Deus, aqueles homens, né? Disse: eu não sabia que era o sumo sacerdote, eu não sabia, por isso que eu falei, glória a Deus, porque a Bíblia diz, que a palavra de Deus disse que não devemos, né, falar mal dos príncipes, dos representantes de Deus, aleluia. Então, irmãos, são essas questões que o próprio Jesus amava o Paulo. Mesmo Paulo sabendo que ele estava certo, mas sempre ele voltava atrás, sempre ele mostrava humildade, sempre ele mostrava, glória a Jesus, que ele era menos de todos, né? Ele podia falar mal daquele homem, né? Porque aquele homem tinha mandado ferir ele na boca, sendo um sacerdote. Paulo podia falar muito mal dele, mas Paulo, naquele instante, quando soube que ele era um sacerdote, então Paulo disse: olha, me desculpe, né? Tipo, pediu uma desculpa para ele, porque não sabia que ele era o sumo sacerdote. Glória a Deus. Porque irmão, desta maneira que Deus, muitas vezes Ele quer, glória a Jesus, que nós, né, venha obedecer e guardar a palavra do Senhor. Então disse mais, porque Paulo, sabendo que por uma parte era do saduceu e outra parte era dos fariseus, então clamou o conselho dos homens, dos fariseus, e os fariseus tocando em esperança, porque havia uma briga, irmãos, ali entre os fariseus e os saduceus, né? Porque glória a Jesus, aqui diz que os fariseus clamavam o conselho, né? Os fariseus, os filhos dos fariseus tocavam em esperança a ressurreição dos mortos, sou julgado. Havendo dito isto, havendo dissensões entre eles, o fariseu e o saduceu, e a multidão se dividia, porque o saduceu dizia que não tinha ressurreição e nem anjos. Eles eram religiosos, eles eram pessoa que também se dizia que obedecia a Deus, mas eles não acreditavam na ressurreição e não acreditavam em anjos. E era o que Paulo pregava, era o que Paulo trazia, né? As pregações de Paulo, ele falava sobre a ressurreição. Paulo dizia que o homem, que a mulher um dia vai ressuscitar, que um dia o homem e a mulher vai voltar à vida novamente. Glória a Deus. Então agora começou a haver uma briga entre os fariseus e os saduceus, porque um não acreditava, glória a Jesus, e o outro acreditava, né? Então por isso que Paulo agora estava sendo preso, porque ele trazia essas mensagens que muitas vezes colocava divisão entre o povo, né? O povo muitas vezes discutia por causa das mensagens que Paulo pregava, porque Paulo pregava e trazia mensagem de salvação. Então Paulo agora preso ali em Jerusalém, glória a Jesus, e quando eles lutam contra ele, glória a Jesus, ele apela para Roma, não é verdade? Glória a Deus. Veja bem que agora o próprio Senhor apareceu à noite a Paulo e falou para Paulo: Paulo, como você testifica de mim em Jerusalém, eu quero que você também testifique de mim lá em Roma. Eu quero dizer para o irmão, para a irmã, que Deus, irmão, Ele está pronto para nos abençoar, mas Deus sempre quer humildade da nossa vida,
Você veja bem aqui que Deus, o Senhor, não apareceu para Paulo para livrar ele da cadeia. Não. O Senhor não apareceu para tirar Paulo daquela prisão que ele estava ali, daquele julgamento que ele estava ali. Não. Ele só falou: Paulo, quero que você testifique de mim também em Roma. Então veja bem, irmão, que a importância para Deus não é nós neste mundo aqui, glória a Jesus, ser livre. O que Deus quer que nós recebemos que nós sejamos livres depois que nós sairmos desta vida, depois que nós deixar este corpo, depois que Cristo arrebatar a igreja. Essa é a importância para Deus. Enquanto você viver aqui, você vai entender algo. Deus quer que você sempre seja humilde, que você sempre reconheça que você não é nada, mas com Deus você é tudo, porque Deus está na tua vida. Aleluia. É isso que Deus quer. Deus não gosta da pessoa muitas vezes exaltada, da pessoa orgulhosa. Não. Deus gosta da pessoa humilde. Paulo, ele agradava a Deus, agradava a Jesus, porque ele era humilde. Menos ser uma pessoa de sabedoria, de conhecimento, mas sempre Paulo sabia se humilhar, sempre ele sabia reconhecer, glória a Jesus, porque ele tinha que transmitir o que? A palavra de Deus. Ele tinha que transmitir o amor de Cristo. Então ele não podia se levantar contra alguém, ele não podia brigar contra alguém, não, porque ele tinha que apresentar o amor de Jesus. E o amor de Jesus é o que é o mais importante para a nossa vida. Então veja bem que aqui o Senhor apareceu para ele e não falou para ele: olha só, eu vou te levar você de Roma, você não vai para Roma. Não, foi diferente. O Senhor apareceu para ele à noite e disse: olha, você vai testificar lá em mim em Roma. E ele continuou preso, Por quê? Porque a importância para o próprio Jesus é que Paulo testificasse e falasse do amor de Cristo. E é também hoje também a mesma maneira. Deus muitas vezes não preocupa, glória a Deus, com a tua vida neste mundo, Ele quer que você seja, se prepare a tua vida para você ter a tua própria salvação. Por quê, irmão? Porque o que Paulo trazia, sobre a mensagem, era sobre a ressurreição. É que hoje também nós pregamos que um dia o homem e a mulher vai ressuscitar. Não importa quem foi. Glória a Jesus já morreu há muitos anos atrás, Desde Adão, quem ainda estiver na sepultura, a Bíblia diz que vão ressuscitar. Glória a Jesus, porque muitos não estão mais na sepultura. A Bíblia nos mostra que muitas pessoas já saíram da sepultura, já houve uma ressurreição, que não vão precisar mais ressuscitar. Na morte de Jesus, a Bíblia diz que muitas pessoas ressuscitou. A Bíblia diz que quando Cristo expirou lá na cruz do Calvário, é que houve um terremoto na sua morte na cruz. A Bíblia diz que muitos corpos dos santos, não é aqui da parede, não, os santos, o homem e a mulher que obedece a Deus, que guarda a palavra de Deus, e para Deus ele é como santo. A Bíblia diz que muito desses ressuscitou, e já não vai mais passar pela ressurreição, porque já está na glória com Cristo, mas os que ainda não ressuscitou, a Bíblia diz, irmãos, que esses um dia vão ressuscitar, todo mundo vai ressuscitar, não importa quem que seja ruim, que seja bom, eles vão voltar à ressurreição. Só que vai ter duas ressurreições. A primeira ressurreição vai ser para aqueles que vão ter a tua salvação. Era isto que Paulo pregava, era isto que Paulo testificava sobre a ressurreição. E eu também, é o que nós testifiquemos e nós pregamos, que um dia vai ter uma ressurreição, e nessa ressurreição, se nós estivermos na sepultura, nós temos que permanecer, nós temos que fazer parte dessa ressurreição. Glória a Jesus, porque vai ter duas ressurreições. A primeira será para quem? Para o homem, para a mulher que obedece, guarda a palavra de Deus e é humilde de coração. Esses vão ressuscitar quando as trombetas tocar. A Bíblia disse que esses vão se levantar da sepultura e vai subir com Cristo para glórias. Amém? Mas vai ter a segunda ressurreição para quem? Para todos. A segunda ressurreição que a Bíblia nos mostra, que vai ser para todo mundo, um dia vai voltar à vida. Todo mundo que morreu, um dia vai voltar à vida. O homem não se acaba, a mulher não se acaba no cemitério, porque muitas pessoas, ele acha que o corpo é ele. Não, o corpo é somente uma matéria. Glória a Jesus.
Nós somos almas viventes, diz a palavra de Deus. Nós temos uma alma. O dia que você descer à sepultura, ou o dia que você morrer, você vai sair do teu corpo da maneira que você é. Glória a Jesus, da maneira que você está, você sairá do teu corpo. E a Bíblia diz que vai para um lugar para esperar o grande dia que Cristo ordenar que todo mundo venha ressuscitar para ter a sua salvação. Amém? Então a Bíblia diz que o próprio Senhor então apareceu para Paulo e disse: você quer que você testifique. E muitas vezes Deus também quer que nós testificamos daquilo que Ele fez em nossas vidas, né? Muitas vezes você passa por um momento difícil da sua vida, só que os momentos difíceis na vida, glória a Jesus, irmão, para que nós possamos, glória a Jesus, cada dia mais se preparar para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Amém? E nós sabemos que o Senhor está voltando, e você tem uma alma, eu tenho uma alma, e eu tenho que prestar conta a Deus, né? Glória a Jesus. E Paulo pregava sobre isso. Então aqueles homens, glória a Jesus, que eram os saduceus, eles não acreditavam que tinha ressurreição, que tinha anjo. Quer dizer, eles não acreditavam em nada. Era religioso, mas não acreditavam. É como muitas pessoas hoje também não acreditam. Tem muitos crentes que ele não acredita. Glória a Jesus, que ele apenas é um crente, mas não tem tanta esperança. Glória a Jesus, que Jesus vai voltar, que um dia o homem e a mulher vai ressuscitar, né? Porque se ele soubesse a realidade, ele viveria e guardaria a palavra de Deus. Glória a Jesus, porque a Bíblia nos mostra que só tem 2 lugares para nós irmos. Amém? Só tem 2 lugares. Glória a Jesus, um é para o céu e o outro é para baixo. Glória a Jesus, o outro é para baixo, um é para o céu e o outro é para baixo. Malaquias disse que o justo pisará na cinza do ímpio. Glória a Deus, o justo vai pisar na cinza do ímpio. Aleluias. Mas eu quero dizer para os irmãos que tudo que nossa salvação nós temos que fazer enquanto nós estamos vivos. Glória a Jesus. Nós temos que procurar viver e guardar a palavra de Deus no nosso coração. Agora eu digo para o irmão, ser crente, irmão, não é quando uma pessoa diz: eu vou ser crente para a minha vida melhorar. Não, a sua vida só vai melhorar, glória a Jesus, o dia que você largar essa vida, o dia que você largar este corpo que tem a semente do pecado, aí a tua vida vai melhorar. O dia que eu largar este corpo, o dia que você largar este corpo, glória a Jesus, a escolha que nós vamos escolher, aí a nossa vida vai melhorar. Por quê? Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, com a semente do pecado plantada em nós vamos ter problemas, vamos ter doença, vamos ter enfermidade, vamos ter luta, vamos passar por momentos difíceis. Mas o dia que a semente do pecado sair de nós, então, glória a Deus, nós vamos poder estar num lugar que não tem mais problema, não tem enfermidade, não tem luta, não tem tristeza, não tem tribulação, porque a Bíblia diz que é vida eterna. Amém? Essa é uma promessa de Deus. Essa é uma promessa do Senhor, é o que Paulo ensinava. Só, glória a Jesus, que aquele povo, muitas vezes, eles não queriam obedecer. Por quê? Porque existe, para a salvação para o homem, para a salvação da mulher, existe algo que o homem tem que se preparar. Não simplesmente ser um religioso, como muitas pessoas pensam, né? Tem pessoas que ele bota uma cruz no pescoço, uma cruzinha no pescoço, uma cruzinha no braço, né? Ele acha, glória a Jesus, que está bem com Deus, né? Ou coloca um crucifixo lá pendurado no carro, está bem com Deus, glória a Jesus. Ele tem algo de cruz, ele acha que está bem com Deus, ou fala de Deus, está bem com Deus. Não, a Bíblia diz que o diabo é o crente mais velho. A Bíblia diz que Satanás é o crente mais velho. O diabo acredita tanto em Deus que a Bíblia diz que ele estremece, ele conhece a Bíblia, ele sabe da Bíblia, ele sabe o que Deus tem para aquele que for salvo, e sabe também para aquele que for condenado. O diabo sabe de tudo. Amém? Então, veja bem que religião ela não salva. O que salva é Jesus. O que salva é a obediência na palavra de Deus. Humildade, em primeiro lugar, humildade. Glória a Jesus, a pessoa tem que ser humilde. A pessoa tem que reconhecer que neste mundo ele não é nada, mas ele é tudo com Deus. Se ele estiver com Deus, ele é tudo. Para o mundo ele não é nada. Amém? Glória a Jesus. E Paulo reconhecia isso. Por isso que o Senhor falava com ele.
próprio Senhor falava com ele, e ele fala também até no dia de hoje conosco também, através da sua palavra, através de sonho, né? Deus fala conosco, glória a Jesus. Deus muitas vezes ele alerta a nós através de sonho, alerta a nós através de outras pessoas. Deus nos alerta. Muitas vezes alguém está falando conosco algo para nós, muitas vezes achamos não é assim. Muitas vezes Deus está alertando nós. Glória a Jesus. Quantas vezes pessoas chegam e dizem: olha fulano, não vai para esse caminho, né? Não vai para esse caminho, porque esse caminho é errado. E aí a pessoa diz: você quer saber de tudo? Muitas vezes Deus está tocando na vida daquela pessoa, né? Usando alguém para falar com aquela pessoa. Glória a Jesus. Então vamos preparar nossa vida, irmãos, e vamos esperar o grande dia da volta do Senhor Jesus. Cristo está voltando. E eu digo para os irmãos, quando Cristo voltar, glória a Jesus, irmãos, você pode ter certeza, glória a Jesus, você pode ter certeza que muitas pessoas vão se arrepender e vai ser tarde demais. Vai ser tarde demais. Nós temos que aproveitar o dia que estamos hoje. Hoje pertence, glória a Jesus, ainda a salvação. E eu digo para você, Jesus só vai salvar aquele que estiver de acordo com uma palavra de Deus. Amém? Eu sempre tenho falado isto, que a nossa salvação hoje, ela está dentro da Bíblia Sagrada. A nossa salvação está dentro da Bíblia. Por isso que a Bíblia diz: examinar as Escrituras e cuidar até nela a vida eterna. A nossa salvação está dentro da Bíblia, está nas tuas mãos. Por isso que a Bíblia, irmãos, ela está na macumba. A Bíblia, ela está na glória a Jesus em qualquer lugar. Você chega num fórum, está a Bíblia. Você chega num escritório, está a Bíblia. A Bíblia está em todo lugar. Por quê? Para no último dia alguém não ter o que dizer assim: mas eu não conhecia. Não conheceu porque não quis. Estava nas tuas mãos. Amém? Glória a Jesus. A Bíblia é o livro mais vendido na face da terra. Glória a Deus. Todo ano é o livro mais vendido. É a Bíblia Sagrada. Glória a Jesus. Então, irmãos, veja bem que ela está na mão de todos. Não tem alguém falar que não conhece a Bíblia. Ele já viu alguém falar da Bíblia. Ele já ouviu alguém falar da palavra de Deus. Nem que ele não examina ela, mas não tem, glória a Jesus, no último dia, ele querer justificar: mas Senhor, eu não li a tua palavra. Não leu porque não quis, estava com ela na mão. Glória a Jesus. Isso é muito importante para nós. Por isso, examinar a Escritura e cuidar até nela a vida eterna. Amém? Fica de pé, vamos fazer uma oração a Deus. Vamos apresentar nas mãos do Senhor nessa noite. Senhor Jesus querido, ó Pai, entregamos nas tuas mãos, ó Deus, os irmãos que aqui estão, ó Pai, na tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus,